Falar um pouquinho sobre luz, mas de uma maneira um pouquinho diferente agora. Por quê? Porque nós falamos de luz já, ao longo desse mês de dezembro. Nós falamos, por exemplo, da luz anunciada por Isaías, capítulo 9, que seria a luz que viria em meio à profunda escuridão espiritual, Mas não porque o povo merecia essa luz, mas porque Deus mesmo entrou com providência. Não porque o povo se arrependeu, mas porque o próprio Deus, que não falha, que não descumpre a sua palavra, Ele resolveu que ele viria, ou que ele enviaria o seu filho para cumprir com a sua promessa. E a esperança, irmãos, vale lembrar que essa esperança, que é a luz de Cristo, ela não nasceu no coração humano, ela nasceu no coração de Deus. Deus, apesar de nos amar tanto que enviou o seu Filho, não enviou o seu Filho apenas por nossa causa, Ele enviou o seu Filho por causa dele mesmo, porque Ele prometeu que enviaria e assim Ele fez, amém? Então, por causa da sua fidelidade à sua palavra, isso Ele fez. Depois nós vimos em João, capítulo 1, que nós contemplamos então algo ainda mais glorioso, porque Isaías anunciou que a luz viria, mas João diz que a luz veio ao mundo. O verbo eterno se tornou carne e habitou entre nós, Deus entrou na história da humanidade. E essa luz, ela não ficou uma luz distante, mas ela se aproximou, habitou entre nós e revelou a glória do Pai. No dia de Natal, dia 25, nós somos lembrados que essa luz não veio apenas para ser admirada. Essa luz não veio apenas para ser contemplada à distância, mas ela veio para libertar. E Jesus declarou isso com clareza quando Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, surge uma pergunta que para nós, que talvez não para nós, mas para toda a humanidade, assim como lá então, hoje a pergunta ainda ecoa para nós. A pergunta que surge é: como as pessoas reagem ou reagiram quando a luz chegou? Qual é a reação das pessoas ao se deparar com a luz de Cristo? E é isso que nós vamos ver hoje. Porque na verdade, a luz ela pode ser celebrada, e quando eu digo luz, entendo um Cristo, tá bom? A luz ela pode ser celebrada, a luz pode ser rejeitada, temida ou adorada, mas ela nunca vai ser ignorada. Ela nunca vai passar despercebida, porque essa luz é o próprio Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Então a luz, ela não apenas ilumina o caminho, mas ela revela o coração, e aqui está um problema para nós. A luz, ela não só dá direção, mas ela revela o que está de mais escondido no nosso coração. E desde o nascimento de Cristo, nós vemos que a sua vinda sempre produziu e sempre vai produzir reações profundas em qualquer um. Ou ela vai ser contrastante, e ela vai ser também decisiva nas nossas vidas. O mesmo Cristo que salva, irmãos, presta atenção nisso. O mesmo Cristo que salva também confronta. O mesmo Cristo que salva também confronta. O mesmo Cristo que consola também governa. E esse é um problema de lá e então e ainda hoje. As pessoas querem um Cristo que salva, mas não querem ser confrontados pelo Evangelho. As pessoas querem um Cristo que consola, mas não querem ser governados pelo Cristo que salva. Então, essas reações ainda continuam, e nós vamos ver umas reações que aconteceram lá então, quando Cristo veio, e vamos comparar com as reações que nós vemos ainda hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, alguns, claro, rejeitaram a luz. Nós vemos que alguns rejeitaram a luz. E isso quer dizer para nós a indiferença das pessoas e a resistência espiritual. João 1, 10 e 11 diz assim, vamos ler, vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 1, versos 10 e 11. Na verdade, vamos ler de 9 a 13. Vamos ler junto para a gente pegar o contexto todo que nós estamos falando. João 1, de 9 a 13. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu.
Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Então nós vimos aqui os versos 10 e 11, que diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nós vemos aqui a rejeição do povo a Cristo. O Criador entra em sua própria criação e não é reconhecido. O rei visita o seu povo, o rei tão esperado por Israel, o rei tão aclamado por Israel, visita o seu povo e ele é rejeitado. Essa rejeição, irmãos, e agora eu já coloco para aqui, para os nossos dias, essa rejeição, ela não acontece por falta de informação. Ela acontece por resistência do coração. É por isso que nós rejeitamos a Cristo. Mais tarde, o próprio Jesus explicaria isso dizendo em João 3,19. João 3,19 ele diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então essa rejeição não é falta de informação acerca de Cristo. Essa rejeição é por causa da dureza do coração do homem. Na época de Jesus, muitos líderes religiosos preferiam preservar a sua posição, veja isso, preservar a sua posição, a sua influência, a sua falsa segurança espiritual, ao invés de se arrependerem e se submeterem ao Messias. A luz, ela expõe a nossa hipocrisia. A luz, ela expõe tudo aquilo que na verdade não é verdade nas nossas vidas. E esse é um problema. E é por isso que ela é e foi rejeitada. E ainda vai ser muito. É importante perceber que hoje, essa rejeição, raramente ela é apresentada para nós de forma agressiva ou hostil. Apesar de nós termos visto isso um pouco mais recentemente. Mas ela costuma ser mais educada. Ela costuma ser mais sofisticada, se você quiser pensar assim, mais silenciosa. E é exatamente por isso que ela é também mais perigosa. Eu explico o que eu estou querendo dizer. A luz, ela é rejeitada, irmãos, quando um outro evangelho é pregado dentro da igreja. A luz de Cristo, ela é rejeitada quando heresias são ensinadas dentro da igreja. A luz, ela é rejeitada quando a adoração não é a Cristo, mas aos homens. A luz, ela é rejeitada quando os louvores que cantamos são louvores egocêntricos ou homocêntricos. E esse tipo de rejeição, ela é sutil. Ela passa muitas vezes despercebido aos nossos olhos. E Paulo disse aos Gálatas que se lhe pregassem outro evangelho, que não aquele que lhes ensinei, que sejam anátema, amaldiçoados. E nós precisamos tomar cuidado com essa rejeição. Hoje, muitos rejeitam a luz não porque odeiam a Jesus. Na verdade, muitos simpatizam com Jesus. Afinal de contas, Jesus era legal. Jesus, ele dá tudo que você quer, né? Alguns dizem. Jesus, venha para Jesus e tudo vai ficar bem na sua vida. Venha para Jesus e você vai prosperar financeiramente. Venha para Jesus, entregue os seus negócios na mão de Jesus. Desde que você dê o dízimo legal, você vai prosperar. É assim que ensinam, ou não é? É assim que eles fazem. E isso é um falso evangelho. Jesus alguma vez prometeu isso para alguém? Não. Jesus falou: siga-me e terá vida eterna. Creia em mim e terá vida eterna. Mas se você quiser realmente ser um discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. E pegar a sua cruz, irmãos, é negar-se a si mesmo. Então, rejeitam a Cristo não porque eles odeiam a Cristo, mas porque não querem ser confrontados por Ele. Rejeitam o Evangelho não porque odeiam o Evangelho, eles odeiam ser confrontados pelas verdades do Evangelho. Não se trata de negar a existência de Cristo, mas se trata de esvaziar o seu senhorio. O que as pessoas querem fazer hoje? Como eles viram que não adianta querer negar a existência de Cristo, porque está provado por A mais B, que Cristo veio a esse mundo,
Eles querem negar que Cristo não é quem ele disse que era. Eles querem negar o senhorio de Cristo. Assim como lá então. Eles querem negar que Cristo foi só um cara legal, que Cristo foi só um profeta bacana, que Cristo foi só um homem como qualquer outro, mas que ele morreu e acabou. Eles querem negar o senhorio de Cristo. Nós vivemos numa geração que gosta da mensagem do amor. Nós gostamos da mensagem do amor, mas resiste à mensagem do arrependimento. Nós vivemos numa geração que se encanta com um Jesus que acolhe, mas se incomoda com um Jesus que corrige. Nós vivemos na geração que aprecia a cruz como símbolo. Usa o símbolo na corrente, até tatua no braço. A cruz. Usa a cruz na camiseta, no boné. Usa a cruz para todo mundo ver. Usa a cruz como um símbolo, mas rejeita a cruz como um chamado ao discipulado, quando ele diz: pegue a sua cruz e siga-me. Muitos dizem que querem crer em Cristo, mas moldam um Cristo à sua própria imagem, à sua própria vontade. Um Cristo que não confronta os pecados que estão escondidos, um Cristo que não interfere nas decisões morais, um Cristo que não exige obediência. Esse então é um Cristo secundário, um Cristo híbrido, como dizem por aí. É um Cristo que às vezes é bom, mas às vezes não é. Rejeitar a cruz, irmãos, não é apenas dizer não a Jesus. É viver como se Ele não tivesse autoridade sobre a nossa vida. Quando vivemos assim, nós estamos rejeitando a Cristo. A luz, ela continua brilhando, mas muitos ainda escolhem fechar os olhos e fechar o coração para essa luz. Assim foi lá então, há mais de 2000 anos, é ainda assim hoje. Então nós vimos que alguns rejeitaram. Agora nós vamos ver que alguns temeram a luz. O medo da perda de controle. Esse é o temor das pessoas. Mateus nos conta que quando os magos chegaram, Mateus 2, quando os magos chegaram a Jerusalém, anunciando o nascimento do rei, a reação foi de alegria, mas de perturbação. Alegria para alguns, mas de grande perturbação para outros. Mateus 2:3 diz assim: quando o rei Herodes ouviu que o Messias havia nascido, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Toda Jerusalém. E Herodes, vamos lembrar, que ele não era um homem ignorante das Escrituras. Ele conhecia as Escrituras, ele era um judeu. Ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia as profecias acerca do Messias e sabia que o Messias viria. O problema aqui, novamente, não é falta de informação, mas o medo de perder o trono para Jesus. Porque Jesus viria como? O rei. E Herodes, sabendo que ele era o rei, iria perder o seu trono. A luz, ela não deixou Herodes confortável, mas ela ameaçou Herodes. Porque a chegada de Cristo, irmãos, ela sempre levanta a mesma pergunta nos nossos corações: quem é, na verdade, que governa? Quem é que governa a nossa vida? Quem é que governa a nossa vontade? Quem é que governa o nosso coração? Herodes temeu porque ele temia perder o poder. Jerusalém temeu porque ele ficou com medo da instabilidade que isso geraria, e gerou. A luz, ela expõe a nossa fragilidade. Ela expõe a fragilidade dos reis humanos, construídos sobre controle e autopreservação. E é esse mesmo medo que continua presente ainda hoje. Muitos, de novo, rejeitam a Cristo, não por incredulidade apenas. Quase não saiu. Não é só a incredulidade, mas é medo das implicações de uma fé verdadeira. Quantas vezes você já ouviu: eu não estou pronto? Quantas vezes você já ouviu: eu acho que ainda não dá? Quantas vezes você já ouviu: eu não consigo seguir a Jesus do jeito que tem que ser? Nós ouvimos isso o tempo todo.
Por quê? Porque nós temos medo das implicações de uma fé verdadeira. Medo de abandonar os nossos pecados antigos, medo de reorganizar as nossas prioridades, medo de que Cristo toque em áreas que preferimos manter intocáveis, lá no fundinho da nossa gaveta de pecados. Aqui o Senhor não vem, aqui o Senhor não toca, aqui é meu. E medo de perder o controle da nossa própria história. Porque, afinal de contas, nós gostamos de estar no controle. Quem não gosta de estar no controle? Quem é que não gosta de estar no controle? Pergunta para os maridos quando está dirigindo, quando as mulheres começam a dar palpite. Pergunta. Qual é a pergunta que você faz de volta quando a mulher começa a te dar palpite? Quer dirigir? Quer dirigir? Quem é que não gosta de estar no controle? Você está no controle, querendo continuar no controle, e a mulher está do lado querendo controlar você e o carro. É ou não é verdade? É verdade. E o contrário também é verdadeiro, porque quando o marido deixa a mulher dirigir, é pior ainda. Mulher, vai bater o retrovisor. Mulher, olha a rota do carro. Pelo amor de Deus, você freou muito em cima. Aí ela vira para você e fala, quer dirigir? Queremos estar no controle. E eu estou dando só um exemplo bobo da vida cotidiana, mas é verdade. Nós temos medo de perder o controle da nossa história. Por isso, nós temos medo de nos entregar totalmente ao senhorio de Cristo. Por isso, Jesus, ele muitas vezes é mantido a uma distância segura. Senhor, o Senhor fique aí, quando eu precisar eu te chamo. Senhor, fique aí, quando a coisa apertar eu oro e o Senhor vem. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Né? Como se Jesus fosse o gênio da lâmpada. Você esfrega e ele aparece. Quando você não quer mais, você fala, volta para a lâmpada. Mais ou menos por aí. Né? Nós gostamos de mantê-lo perto o suficiente para nos consolar em momentos difíceis, mas longe o suficiente para não interferir nas nossas escolhas profundas. Perto o suficiente para falar, olha, eu tenho esse plano, se abençoa, mas longe o suficiente para falar, não se meta nas minhas coisas. Mais ou menos por aí. Irmãos, Jesus, ele é bem-vindo enquanto consola, mas ele é resistido quando ele governa. Muitos querem um Salvador, mas não querem um Senhor. E a Bíblia é clara quando ela diz que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Então o problema não é que a luz seja fraca, porque Jesus não é fraco. A luz de Cristo não é fraca. O problema é que o coração humano prefere governar ou permanecer no controle. Cristo continua sendo temido, não é porque ele é cruel, mas porque ele é santo. E ele exige de nós santidade para segui-lo. Não porque ele destrói vidas, mas porque ele transforma tudo que toca. Alguns anos atrás eu fiz uma série dos encontros que as pessoas tiveram com Jesus. E nenhuma delas permaneceu a mesma quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus. Então, alguns rejeitaram ou rejeitam, outros têm medo, outros temem porque não querem sair do controle e ainda outros se alegram. Nós vemos também na história que alguns se alegraram com a vinda da luz. É uma fé simples, é uma fé humilde e é uma fé que recebe a luz de Cristo. Então, enquanto os reis se perturbavam, as cidades se agitavam, Deus escolheu revelar a maior notícia da história a quem lá no início? Pastores. Não o pastor Leandro. Não, quase que eu ia te chamar de pastor, hein? Sabe que você está bonito. Não a pastores, mas a pastores que estavam pastoreando as suas ovelhas no campo. Gente humilde. Gente simples. Lucas 2, de 8 a 20, depois você pode ler em casa, não vou ler tudo aqui não, para a gente ganhar tempo, tá bom? Lucas 2, de 8 a 20, mostra homens simples, marginalizados, sem privilégio social ou religioso algum, sendo convidados a ver o Salvador recém-nascido. E isso não é só um detalhe na história, irmãos, isso é teologia. Isso para nós é teologia. Deus, ele não revelou a sua glória aos orgulhosos,
mas ele revelou a sua glória aos humildes. Os pastores ouviram, os pastores creram, foram, testemunharam e foram salvos porque creram. E é isso que o Senhor nos chama a fazer. Experimente, veja, vá, testemunhe, creia e seja salvo. Creia e seja salvo. Então a luz, ela não é um problema para quem reconhece. A luz ela não é um problema para quem reconhece que já está em trevas. O problema é para quem acha que já enxerga tudo. Quem reconhece quem está em trevas, reconhece que necessita de luz. Agora, quem acha que já enxerga tudo, rejeita a luz de Cristo. E ainda hoje, os que mais se alegram com a luz são muitas vezes os que menos contam aos olhos do mundo, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão feridas, pessoas que são conscientes da sua própria fragilidade. Essas são as pessoas que mais se aproximam de Cristo. São pessoas que não chegam a Cristo com argumentos, mas com necessidade de salvação. Não com méritos, mas com mãos vazias. Quem reconhece a sua escuridão não foge da luz, irmãos, mas ela corre para ela. Quando nós reconhecemos o quão em trevas nós vivemos, nós corremos para a luz. Quando reconhecemos o quão necessitamos de Cristo, nós corremos para os pés de Cristo. Quando reconhecemos quem Ele verdadeiramente é, quem a Bíblia diz que Ele é, e Ele é o eu sou, Ele é o Messias, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a videira verdadeira, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Quando nós reconhecemos isso, quando nós reconhecemos quem nós somos, nós corremos para Cristo. Porque não existe outro caminho a não ser aos pés de Cristo. Então nós vemos, alguns rejeitaram, alguns tiveram medo, outros se alegraram. E ainda outros adoraram. Mateus nos diz que os magos, ao encontrarem o menino, se prostraram e o adoraram. Mateus 2, dos versos 9 a 11. Eles não ficaram apenas admirados, eles se moveram. Eles ofereceram presentes e se renderam ao senhorio de Cristo. A adoração bíblica sempre envolve um custo. A adoração bíblica sempre envolve um custo. Adorar a Cristo hoje continua exigindo a mesma coisa de nós: movimento, entrega e rendição. Movimento, entrega e rendição. E não é apenas sentir algo, não é apenas a borboleta no estômago, não é apenas o arrepio que você sente quando alguém diz algo bonito, não é apenas a lágrima que cai quando você está louvando a Deus, não é apenas quando a luz está apagada e as paredes estão escuras e você sente a presença de Cristo. Isso tudo é emocionalismo. Isso tudo é emocionalismo. É uma apelação para a sua emoção. É muito fácil, eu olhando aqui para vocês, com exceção daqueles que nos visitam, se eu quiser fazer você chorar agora, eu faço, porque eu sei da sua história. Você duvida? Vou começar com a minha esposa. Irmãos, é muito fácil apelar para a emoção das pessoas. Eu daqui consigo ver as suas faces. Quem está bem, quem não está, quem está mais ou menos, quem não está. E se eu quisesse apelar para a sua emoção, eu apelaria facilmente. Eu até choraria com você se eu quisesse. Mas não é isso que a Bíblia nos convida a fazer. A Bíblia nos convida a crer que Cristo pode salvar, que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. A Bíblia não nos convida para se emocionar, a Bíblia nos convida a se entregar. A Bíblia nos convida a chorar, a Bíblia nos convida a chorar pelos pecados e se alegrar na salvação que temos somente em Cristo Jesus. Pode chorar à vontade, estou falando que você não pode chorar. Pode chorar, se eu falar que não pode chorar para minha esposa, eu estou ferrado. Né, meu bem? Só chora.
Mas o choro não pode ser choro de emocionado, como dizem por aí. Tem que ser choro verdadeiro, de quebrantamento, de arrependimento e de alegria, porque somos salvos em Cristo Jesus. Adorar a Cristo hoje, irmãos, continua exigindo, de novo, movimento, entrega e rendição. Nós precisamos mudar as nossas perguntas que fazemos muitas vezes a nós mesmos. Nós temos que parar de perguntar o que Cristo pode fazer por mim. Nós precisamos aprender a perguntar como eu posso viver para a glória de Cristo. Pare de perguntar o que Cristo pode fazer por mim e passe a se perguntar como eu posso viver para a glória de Cristo. Quando nós mudamos a nossa lente, quando mudamos o nosso foco, isso também muda o nosso coração e a nossa adoração. E essa adoração, ela se expressa no cotidiano, na forma como lidamos com as nossas coisas, na forma como lidamos inclusive com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a família, com a igreja e principalmente com o pecado. Não dá para negociar com o pecado. Crente não negocia, crente não flerta com o pecado. Nós precisamos aprender essas coisas. Está aí, está ao nosso redor, está aos nossos olhos, ao nosso tato, aos nossos ouvidos, à nossa mente, está em todo lugar. Mas não podemos flertar com o pecado. A Bíblia é clara em Tiago quando ela diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Ah, mas eu não posso. Pode. Ah, mas é muito duro. Em frente. Ah, mas eu não consigo largar. Consegue. A verdade é que nós não queremos, porque isso dói. Porque isso vai mexer no nosso ego, porque isso vai tirar o meu prazer, porque isso vai me afastar muitas vezes até de pessoas que, se elas estão te levando para isso, você nem deveria estar andando com elas. Não é isso? Se pessoas estão... Irmãos, aquele que é seu amigo quer ver você bem. Aquele que é seu amigo quer ver você perto de Cristo. Aquele que é seu amigo quer ver você junto, na igreja, adorando, aprendendo da Bíblia. Amigo de boteco só quer que você pague a pinga para ele. Se é que vocês me entendem. Traduz essa aí, Paulo. Sorry. Vou até tomar água para te esperar. Irmãos, amigo de verdade, repito, amigo de verdade é aquele que te defende em público e te constrange no privado. Amigo de verdade é aquele que em público ele te defende, mas no privado ele te aponta o erro e fala: você está no caminho errado, saia daí e venha para o trilho. Esse é o amigo de verdade. Esse é o amigo de verdade. O amigo de verdade quer te ver perto de Cristo. O amigo de verdade quer ver você salvo. O amigo de verdade quer ver você bem, e bem em todas as áreas. Ver a luz, irmãos, ver a luz é uma coisa. Prostrar-se diante dessa luz é outra coisa completamente diferente. A adoração verdadeira não acontece apenas no culto público. Ela acontece quando ela molda as nossas vidas. A luz que salva é a mesma luz que governa, amém? Essa luz que salva é a mesma luz que governa. Então, essa luz, para concluir, essa luz é uma luz que ainda exige uma resposta de nós. Assim como exigiu há 2000 anos, ela ainda exige uma resposta de nós. A luz continua a mesma, ela não mudou, ela não muda. O que muda são os corações que se colocam diante dela. A mesma luz que brilhou em Belém continua brilhando hoje. Ela entra nos lares, ela confronta nossas decisões, ela expõe os nossos pecados, ela oferece perdão e também nos chama ao arrependimento. E como naquela noite,
ninguém permanece neutro. Irmãos, não pense você que você pode permanecer neutro diante de Cristo, porque não existe neutralidade diante de Cristo. Ou você rejeita, ou você teme, ou você se alegra, ou você adora. Não tem como ficar neutro diante de Cristo. A luz de Cristo, ela nunca vai deixar ninguém neutro. E Jesus ainda declara em João 12:46. João 12:46, ele diz o seguinte: eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A luz não veio para nos condenar, a luz veio para salvar. Mas ela só salva aqueles que são alcançados pela graça dessa luz. Então, irmãos, ao sairmos desse lugar hoje, ou até antes mesmo disso, vamos refletir qual tem sido a nossa resposta a Cristo. Qual tem sido a nossa resposta à luz de Cristo? Será que nós temos rejeitado? Será que nós temos apenas temido? Ou será que nós temos nos alegrado e ainda adorado essa luz? Isso tudo eu falo para vocês como alguém que também fica desanimado, que também fica de saco cheio muitas vezes, que também sofre as mesmas coisas que vocês, que também às vezes não quer. Um dia alguém falou para mim assim: pastor, eu posso ir embora? Eu falei assim: não, não pode. Estava começando o culto: pastor, eu posso ir embora? Eu falei: não. Mas é que eu não estou bem. É que eu quero estar em casa, eu quero descansar. Eu falei assim: você acha que eu também não canso? Você acha que as pessoas que estão ali no louvor não cansam? Você acha que está só você cansado? Você acha que as pessoas também não trabalham? As pessoas que têm filho, alguns têm bastante, né? Dá trabalho, cansa. Você acha que você acha que o mundo está girando em torno só do seu umbiguinho? Você acha que eu também não, você acha que eu quero estar aqui pregando todo domingo? Você acha que eu também não tenho as minhas mazelas? Só você que tem? Resumo da ópera: ficou no culto feliz da vida e foi embora só depois do culto. Simples assim, irmãos. Sabe muitas vezes qual que é? Você já começou a contar uma história ruim para alguém? Você já falou assim: não, rapaz, hoje eu não bati com a quina do dedão ali no sofá? Sabe quando você dá aquele chute na quina do sofá, com o dedão não, com o dedinho, mindinho? Você dá aquela na quina do sofá, você fala: nossa, como dói. O outro vai falar: rapaz, e eu que bati foi o joelho. Alguém sempre tem uma história pior para contar do que a sua. Não é isso? Alguém sempre tem. Nossa, mas hoje eu estou cansado porque eu trabalhei 12 horas. E eu que trabalhei foi 18. Nossa, mas hoje eu fiquei foi 8 horas em pé trabalhando. E o outro fala: eu trabalhei foi 10. E eu que tenho 2 filhos, e eu que tenho 6. Alguém sempre vai ter uma história melhor que a sua. Né? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, irmãos, é o seguinte: que as coisas ruins estão aí para acontecer para todo mundo, infelizmente. Mas as coisas boas também estão. O sol nasce para todo mundo, assim como a chuva cai para todo mundo. A questão é: onde estão os nossos olhos? Onde é que os nossos olhos estão firmados, se não naquele que é a própria luz, que gera luz em nossas vidas e traz salvação àquele que crê? Aqui é que os nossos olhos precisam estar fixados. É o Cristo que foi prometido, é o Cristo que veio, que viveu entre nós, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e há de vir julgar os vivos e os mortos e buscar a sua igreja. É nele que nós temos que crer. E é nisso que nós temos que estar firmados. Os problemas estão aí. Os problemas estão aí para serem enfrentados. Os problemas estão aí para serem resolvidos. E muitas vezes é difícil de resolver. Mas os nossos olhos devem estar fitos
no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te louvamos porque uma vez estávamos em trevas, os nossos olhos não podiam ver, os nossos corações estavam distantes do Senhor, mas Tu não permaneceu em silêncio, e nem mesmo à distância o Senhor se aproximou de nós. Pela Tua graça, o Senhor enviou o Senhor Jesus ao mundo, o Seu Filho eterno, para morrer em nosso lugar. Nós reconhecemos, Pai, que diante de Ti, muitas vezes, nós não reagimos da maneira que deveríamos. Há momentos em que nós resistimos, há momentos em que nós tememos, há momentos em que preferimos manter o controle em vez de nos rendermos ao Teu senhorio. E por isso nós te pedimos perdão. Perdão porque muitas vezes amamos mais as trevas. Perdão porque nós nos acostumamos com a indiferença. Perdão porque muitas vezes tentamos moldar um Cristo que se ajuste às nossas próprias vontades, ao invés de sermos moldados à imagem do Teu Filho. Senhor, ilumina, pelo poder do Teu Espírito Santo, as áreas do nosso coração que ainda evitam a Sua presença. Revela em nós e para nós os pecados escondidos. Quebra as durezas antigas. Desfaz os enganos que criamos muitas vezes para nos proteger. Concede-nos, ó Pai, arrependimento sincero, uma fé viva e obediente, e um coração humilde que se alegra em caminhar com o Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas homens e mulheres transformados pelo poder dela. Que não apenas sejamos admiradores da luz, mas que nós possamos viver sobre o brilho da Sua luz, guiados pela verdade, pela graça e pelo amor de Cristo Jesus. E que a luz que nos alcançou brilhe em nós e através de nós, em nossos lares, no trabalho, na escola, na igreja, nessa cidade, para que outros, vendo as nossas obras, como diz a Tua palavra, glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós te pedimos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, fortalece os que estão cansados, restabeleça os que estão feridos, dê ânimo àqueles que estão desanimados. Trabalhe nos nossos corações, para que possamos realmente Te confessar como Senhor e Salvador. Que possamos rejeitar o pecado, que possamos fugir da aparência do mal, que possamos contar uns com os outros, para nos ajudar, para fortalecer a nossa fé, para pegar na nossa mão, para andarmos juntos, caminhando de glória em glória, para estarmos com o Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoe aqueles que estão aqui, Senhor, eu te peço, abençoe aqueles que estão assistindo online, para aqueles que ainda estão distantes do Senhor, eu te peço, revele-se a eles em nome de Jesus, que haja salvação hoje na vida de cada um, Pai, que ainda está longe de Ti, e para aqueles que já estão com o Senhor, que estão caminhando com o Senhor, mas a caminhada está árdua, está difícil, que o Senhor dê um novo ânimo, um novo encorajamento e uma nova alegria no coração de Te servir, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer na vida do Teu povo. É o que nós oramos e Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.